Aula 5, solução supersaturada. Como que funciona esse negócio de solução supersaturada? Aquela solução que tem soluto dissolvido além do que poderia para aquela temperatura, né? Para a gente entender o que é uma solução supersaturada, vamos fazer aqui um experimento, né? Então, a gente tem inicialmente uma solução aqui, ela está a 20 graus Celsius, ela é uma solução saturada com 8 gramas de CDF. Mas aí o que eu faço? Eu faço um aquecimento de maneira que ela chega a 80. E nessa condição eu tenho certeza que ela é uma solução agora insaturada. Então, ela sendo uma solução insaturada, ela além de dissolver aqueles 8 gramas de CDF que ela tinha, ela poderia dissolver ainda mais. Mas a gente não vai adicionar mais soluto, a gente vai fazer agora um resfriamento cuidadoso. Então, com esse resfriamento cuidadoso, eu consigo chegar a 20 graus Celsius, que é aquela temperatura inicial, sem nenhum CDF aqui. Então, o caso é que ela deveria ter esse CDF. Então, quando eu não tenho CDF, quando deveria ter, eu posso chamar essa solução de solução supersaturada. Ela tem, então, uma quantidade de soluto dissolvida além do que deveria ter. Só que essas soluções supersaturadas, elas são instáveis. Então, se eu pego um cristalzinho dessa substância que eu tenho dissolvido nela e coloco aqui, eu instabilizo essa substância. Então, além daquele cristalzinho não se dissolver, todo o material que estava dissolvido, que é acima do coeficiente de solubilidade naquela temperatura, vai voltar a ser CDF. Então, eu desestabilizei a solução e ela volta à condição de normalidade, obedecendo à condição original. Então, quando isso aí acontece, a gente diz que a solução ela passou por um momento em que ela era uma solução supersaturada. Vamos ver se a gente aprendeu um pouquinho sobre a questão de saturação, solução supersaturada aí. Usando as informações fornecidas no gráfico, analise cada uma das situações como verdadeira ou falsa. Então, o gráfico tem as situações A, B, C. Na situação A, o que a gente pode dizer? Que 100 gramas de água dissolvem 40 gramas do sal? Não, por quê? Eu tenho que ela está acima do coeficiente de solubilidade. Nesses 30 graus aqui, ó, 100 gramas de água dissolvem somente 10 gramas do sal, ou seja, essa diferença entre o 40 e o 10 vai ser corpo de fundo. Então, isso aí seria uma solução saturada com corpo de fundo de 30 gramas. A condição B. 100 gramas de água a 40 graus dissolvem 30 gramas dessa substância que está dissolvida aí. E como a substância, a condição B está exatamente na curva de solubilidade, ela é uma solução saturada. Lembrando sempre, né, que quando eu tenho a substância numa quantidade maior que o coeficiente de solubilidade, saturada com corpo de fundo. Quantidade igual ao coeficiente de solubilidade, a solução vai ser saturada. E aqui a gente vai ver que a curva sobe para lá, né? A condição C, então, vai estar abaixo da curva. Toda vez que estiver abaixo da curva, está abaixo do coeficiente de solubilidade, vai ser uma solução insaturada, né? Vamos ver o que ele diz. Ele fala aqui inicialmente que 300 gramas de água dissolvendo 90 gramas de soluto se encaixa na condição B. Na condição B, o que a gente tem? 100 gramas dissolvendo 30. Então, se 100 gramas de água dissolvem 30 gramas do sal, o que ele está propondo aqui nessa afirmação é aumentar o sistema multiplicando por 3, né? 300 gramas de água dissolvem 90 gramas
do sal. Ou seja, eu estou aumentando o meu sistema 3 vezes, proporcionalmente ele é um sistema igual ao sistema de origem. Então, o que a gente pode dizer? Que ele se encaixa na situação B. Então, isso aqui é verdadeiro, que seria uma solução saturada. Se resfriarmos a solução que está em A, não, ele está dizendo se resfriarmos a solução presente em C, né? Então, solução presente em C até 40 graus, obteremos CDF de 10 gramas. Então, a solução que está em C, se eu resfriar até 40 graus, ela vem para cá, para esse ponto. Quanto que eu posso dissolver nesse ponto? Eu posso dissolver até 30 gramas. Quanto que eu tenho na solução? Eu tenho 40. Então, 40 menos 30, eu teria 10 gramas de CDF. Então, isso aqui é verdade. Aí ele vai falar, a situação representada em A é de supersaturação? Não, não é de supersaturação. Como a quantidade que está dissolvida aqui é 40 e pode dissolver somente 10, a gente já havia comentado que aquilo ali é uma situação de solução saturada com corpo de fundo. Então, isso aqui é falso. Se o sistema representado em C for resfriado de 50 até 40, se ele for de 50 para 40, então ele vem para cá. Se ele for resfriado de 50 até 40, terá a mesma quantidade de soluto dissolvido que B. Então, quanto que B tem dissolvido? Dissoluto. Tem 30. O C tem 40. Mas se eu levar ele para a condição de 40 graus, ele vai ser um sistema que está acima da solubilidade possível. A solubilidade possível é 30 e ele tem 40, ou seja, 40 menos 30, ele vai ter 10 gramas de CDF. Como inicialmente ele tinha 40 gramas dissolvido, com os 10 que virou de CDF, ele passa a ter 30 gramas dissolvido, e aí ele passa então a ter a mesma quantidade em gramas dissolvidas que eu tenho no ponto B. Então isso aqui é verdade. Se resfriarmos o sistema representado em C de 50 até 30, então se eu levar o C de 50 até 30, sem que ocorra a formação de CDF, teremos uma solução supersaturada. Então, se eu levar ele de 50 até 30, o que vai acontecer? Ele vai ter 40 gramas dissolvido aqui em C, só que a hora que ele vai para lá, ele deveria perder toda essa solubilidade aqui, ó. Seria possível dissolver 10, ele tem 40, deveria formar então 30 gramas de corpo de fumo. Como o problema está dizendo que sem que ocorra formação de CDF, então ele está afirmando uma coisa certa, porque essa solução vai ser supersaturada. Eu vou ter uma quantidade dissolvida além do que poderia ter.